Energia não é só força de vontade. É a soma dos cuidados que temos com o nosso corpo, com a nossa mente e com as nossas emoções. Nem a melhor das estratégias pode te dar resultado se você não tiver equilíbrio nessas três áreas. Eu sou o Dalton Ribeiro e este é mais um episódio do Daltoncast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Então vamos lá. E para a gente começar esse papo sobre energia e alta produtividade, é preciso que você entenda que nós temos três tipos de energia que atuam diretamente, que impactam diretamente na nossa produtividade. Nós temos a energia física, a energia mental e a energia emocional. E para entender cada uma delas, é muito simples. A energia física é aquela ligada ao nosso sistema biológico, ou seja, o nosso cérebro, ele tem lá bilhões de neurônios conectados, gerando trilhões de conexões neurais, e ele precisa de alimento, né? Essas células precisam ser nutridas, energia que vem dos alimentos, nutrientes e do nosso processo de respiração. Agora, além da energia biológica para fazer o nosso cérebro funcionar, a gente também tem uma energia que eu chamo de energia mental, ou seja, é a capacidade que o cérebro tem ao longo do dia de processar informações. Diferente de um computador, o nosso cérebro ele vai cansando ao longo do dia. E a gente recarrega a nossa energia mental durante o nosso descanso, durante o sono. Então, o sono recarrega a nossa bateria mental. Diferente da bateria biológica, que é carregada pelos nutrientes e pela respiração, a nossa bateria mental ela precisa de uma boa noite de sono para ser recarregada. E existe ainda uma energia emocional ligada diretamente ao nosso humor, ao nosso estado emocional ao longo do dia. Essa energia, ela vai variando, ela pode aumentar e cair ao longo do dia, em função das experiências que nós vivenciamos, em função dos significados que nós damos, em função daquilo que estamos vivendo no dia a dia. A soma dessas energias gera o que nós chamamos de capacidade mental, capacidade de produzir, de tomar decisões, de traçar cenários, de racionalizar e até mesmo de gerenciar as nossas emoções. Um cérebro cansado, ele tem menos resiliência para se recuperar das quedas emocionais. Então é muito importante a gente entender que isso é um processo natural, acontece com todo mundo. Você nunca vai terminar o seu dia de trabalho com a mesma energia, com a mesma produtividade do momento em que você começou o seu dia, que você tinha lá acabado de acordar, chegado de manhã no trabalho, você estava na plenitude da sua energia mental. Se você se alimentou bem, provavelmente você estava na plenitude da sua energia física. E se você não tinha nenhum problema emocional, você chegou também na plenitude da sua energia emocional. Agora, ao longo do dia, essa energia vai variando, ela vai decaindo, principalmente em função da perda da energia física, que ela vai ser reposta em algum momento ali durante o nosso processo normal de alimentação, na hora do almoço, por exemplo. Então você vai recarregar ali a sua energia física, mas a energia mental, ela vai precisar de uma nova noite de sono. Então ela com certeza ela vai decaindo e puxando a curva de energia para baixo. Bom, entendendo isso, é importante você entender que existem ciclos ultradianos, ciclos de alta produtividade, onde o cérebro consegue ali, de maneira focada, concentrada, produzir no mais alto nível. Esses intervalos de alta produtividade, normalmente eles variam ali entre 90 minutos e 120 minutos, depende da tarefa que você está fazendo. Quanto mais no estado de flow você tiver, mais longa é essa curva de produtividade, esse ciclo de alta produtividade. Se você estiver fazendo coisas que você não gosta muito, ou seja, atividades que não te motivam, esse ciclo de foco diminui, pode chegar ali a 30 minutos, 20 minutos até. Pode ser que você nem entre num ciclo de alta produtividade.
Por isso é importante que você perceba esses seus ciclos energéticos ao longo do dia. E como é que você faz isso? Medindo. Criando uma escala e colocando lá no seu celular um alarme para você perceber e registrar em uma nota de 0 a 10 para os diferentes tipos de energia, física, mental e emocional. Na live da última terça-feira, eu recomendei que você fizesse pelo menos 3 medições, uma no início da manhã, uma na metade do seu dia, uma no final da tarde. Mas, é óbvio, você pode quebrar e fazer mais medições ao longo do seu dia para você ir entendendo como o seu próprio corpo, como o seu cérebro funciona. Eu me lembro que eu comecei a dar atenção para essa questão da energia, ainda com 20 e poucos anos, era analista lá na Vale, e eu tinha uma atividade intensa de análise, né, que demandava muita energia no meu cérebro. Então, o que que acontecia? Na parte da manhã, geralmente eu produzia bem. Na parte da tarde, eu percebia em determinadas situações uma queda bastante considerável do meu nível de energia. Eu não conseguia nem ficar acordado, eu ficava com aquela planilha aberta, parece que as células começavam a se misturar assim na minha frente, os números embaralhavam, me dava um sono enorme e eu não gostava daquilo, obviamente, porque eu tinha que entregar, eu tinha que produzir, eu tinha que montar as minhas análises, os meus relatórios, eu precisava ali alimentar a gerência e a diretoria de informações para tomada de decisões, e eu via que a minha performance estava sendo prejudicada, principalmente na parte da tarde. Aí eu comecei a perceber o que que eu comia, né? Quais eram as variáveis envolvidas. E a gente sabe que depois do almoço a gente fica mais sonolento. Mas por que que isso acontece? E será que é sempre, ficamos sempre sonolentos? Existe, obviamente, uma razão biológica para isso. Você se alimentou, o seu corpo está direcionando o fluxo sanguíneo para o seu aparelho digestivo e, evidentemente, esse fluxo pode ser reduzido no seu cérebro. Isso pode, sim, causar uma lentidão, uma redução na velocidade, na capacidade de processamento. Ou seja, dependendo daquilo que você comeu, o seu aparelho digestivo vai ter mais esforço ou menos esforço. Vai ser mais prolongada ou menos prolongada a sua digestão. E eu gostava muito de comer sobremesa, então eu percebia que além dos carboidratos que eu comia, existia um fator que era o fator açúcar, né? Eu adoro sobremesa, adoro doces. E eu comecei a falar assim, não, mas deixa eu fazer um experimento aqui. Eu vou cortar o doce, vou reduzir a quantidade de carboidrato e vou ver como é que fica a minha performance. E aí eu ia percebendo, e a percepção ia me dando clareza de que, nossa, quando eu diminuo o carboidrato, como mais legumes, saladas e proteína no almoço, e uma quantidade reduzida de carboidrato, eu performo melhor na parte da tarde. Então, naturalmente, eu fui fazendo esses experimentos, acabei cortando a sobremesa na hora do almoço, naquela época, fiquei só com um cafezinho. Só que com café tinha açúcar. E aí, naquela mesma ocasião, fiquei motivado a tirar o açúcar do café. Hoje eu bebo café sem açúcar, que é muito melhor, principalmente quando você está tomando um café decente. Bom, fato é que você vai entender ao longo do tempo os seus ciclos ultradianos, como é que o seu corpo se comporta, medindo e tomando atitudes, às vezes, para dar uma recarga rápida de energia. Como é que você pode dar uma recarga rápida de energia? Eu falei sobre isso na live de terça-feira, vou trazer para você aqui, para compartilhar aqui com você também. Por exemplo, uma forma de recarregar a sua energia física é fazendo exercícios, movimentando o seu corpo. Então, se você está ficando sonolento, cansado, pode ser que você reativar a sua circulação aumente, dê uma carga de energia ali, aumente sua capacidade de foco, de atenção. Então você levanta, faz alguns exercícios, alonga, ativa a sua circulação. Você pode mexer aqui a cabeça, o pescoço, os ombros, levanta, dá uma caminhada. Ficar muito tempo sentado é péssimo para a sua circulação e é péssimo para a musculatura aqui das suas costas, do seu core, da sua lombar. Então levante, caminhe, aproveita para ir, encher a sua garrafa d'água, pega um copo d'água. Se for só um copinho, é bom você ir várias vezes, né? Porque você precisa hidratar. Água é fundamental no processo mental. Se você ficar desidratado, a sua capacidade de tomar decisões e de racionalizar vai ser reduzida. Então, essas micropausas de 5 minutinhos aumentam a sua produtividade. E às vezes você fala assim: ah, mas eu não posso parar 5 minutos, estou muito ocupado. E aí você vai numa velocidade lenta nas 2, 3 horas seguintes. Sendo que se você parasse e fizesse uma recarga de energia,
você aumentaria o seu ritmo depois dessa parada. Ou seja, seria muito mais produtivo. Então, você não parar esses 5 minutinhos não é uma decisão muito inteligente, se você me entendeu. Agora, como é que eu faço para recarregar minha energia mental? Para recarregar a sua energia mental, dar uma carguinha ali de energia mental, você pode relembrar e fazer a ancoragem. Você pode fazer a ancoragem de momentos de motivação para te dar um up ali, uma disposição mental. A sua energia emocional está baixa, você está ansioso, estressado, está no estado de falha. Utilize a técnica de respiração 4-7-8. São 4 segundos de inspiração, 7 segundos com ar no seu pulmão e depois 8 segundos expirando lentamente. Então, repita 4 vezes esse ciclo para você restabelecer o seu controle emocional. Técnicas rápidas para que você possa ali dar um up de energia no seu dia quando você perceber ao medir a sua energia. E aí, lembrando, tem o hábito de parar e medir. No começo é mais difícil, então eu sugiro que você coloque um alarme lá no seu celular com os horários pré-programados para você medir ali os seus níveis de energia. E aí, se você detectar algum tipo de energia baixa, dê uma recarga rápida para poder restabelecer, melhorar ali a sua produtividade. Agora, você pode atuar de maneira ainda mais inteligente, de maneira mais estratégica, fazendo o quê? Já reservando dentro da sua agenda semanal momentos de recarga de energia. Então, uma vez que você já conhece ali a biologia do seu corpo, a forma como o seu corpo lida com energia, já percebeu ali quais são os momentos de maior e menor energia dentro do seu dia, você pode, no momento de organizar a sua agenda da semana, já estabelecer algumas estratégias de recuperação de energia ao longo do seu dia, ao longo da semana. Então, por exemplo, num dia que você vai ter uma reunião muito importante logo depois do almoço, e isso aconteceu com um dos meus mentorados. Ele tinha uma reunião toda segunda-feira à tarde, e ele reclamava que a performance dele na reunião era baixa. Ele achava que era porque era segunda-feira, na verdade é porque ele ainda não entendia como é que a sua energia variava ao longo do dia. Então, o que que eu recomendei para ele? Olha, você vai prestar atenção no seu almoço, do que você está se alimentando. Vai prestar atenção na quantidade de açúcar que você está ingerindo. E às vezes ele falava que ficava tomando café e não adiantava. É porque não adianta mesmo. Você está atacando o tipo de a energia biológica, né? Quando você toma cafeína, quando você ingere a cafeína, você está atuando na energia física, na energia biológica. E às vezes o que você precisa é de energia mental, emocional. E aí eu perguntei como é que ele passava a segunda-feira de manhã. Ele falou que passava se preparando, era muito estressante, que normalmente a equipe não estava com os números em dia, e ele se aborrecia, brigava, era sempre estressante. O que que isso causava? A baixa energia mental e emocional no começo da tarde. Aí ele comia correndo, desesperado, comia uma coisa rápida. Às vezes ele falava que comia um sanduíche, pedia um sanduíche do McDonald's. Olha que coisa maravilhosa, né? Alimentação super saudável. Injetava aquela bomba de caloria e aí que chegava na reunião, não sabia por que a performance estava baixa. Por exemplo, você vai observar a tua alimentação e a tua manhã. Então você vai, primeiro, melhorar essa forma de se preparar para a reunião. Em vez de se preparar na segunda de manhã, busca antecipar isso para sexta-feira à tarde. Não sendo possível, coloca ali antes do almoço um intervalo, ou logo depois do almoço, antes da reunião, um intervalo de recuperação de energias. Então você vai deixar de comer no McDonald's, você vai ter uma alimentação mais saudável. Mesmo que você tenha que pedir uma alimentação, procure uma salada, uma proteína, algo mais leve, mais nutritivo e que não seja uma bomba de açúcar, né? Uma bomba de carboidratos. Então, peça uma alimentação leve. Reserve um local tranquilo para você comer. Coma ali ouvindo uma musiquinha, uma música clássica, uma música tranquila, para você ir preparando-se emocionalmente, restabelecendo a sua energia emocional, né, agradável, uma música agradável, sem olhar o celular, sem responder mensagem no WhatsApp, né? Muita gente fica comendo, respondendo mensagem no WhatsApp. Então, sem mensagem no WhatsApp, come ali 20 minutos tranquilamente ouvindo uma musiquinha. Depois do almoço, levanta, dá uma caminhada, pega um café. Ele falou que gostava muito do café, né? Pega um café, de preferência se for um café bom, pega um café bom, né? Se tiver oportunidade.
ele até comprou uma cafeteira daquelas de cápsula para tomar um café bom, de boa qualidade. Toma um café, saboreia o café. E aí, enquanto ele estava tomando o café, normalmente ele lia um artigo interessante, né, no LinkedIn, às vezes um hobby que ele gostava de velejar, então ele lia um pouco sobre vela e tal, sobre aquelas coisas de barco, que eu não entendo nada, mas ele entendia. Então ele relaxava ali e descansava mentalmente, porque ele estava numa atividade de lazer. Então ele se preparava dessa maneira para a reunião. Quando ele entrava na reunião às 2 horas da tarde, ele voava na reunião. Ele falou que a performance dele na reunião, ele estava atento, ligado, estava uma reunião com equipe, com pares, tinha gente da equipe, tinha pares, ele falou que ele estava super sagaz ali na reunião, muito mais produtivo, tomando decisões melhores. As pessoas ficaram impressionadas. Ele me contou, Dalton, as pessoas querem saber o que eu estou tomando, o que eu estou usando, que a minha performance mudou na reunião. E ele começou a praticar, a fazer disso um hábito. Então era dessa forma que ele se alimentava. Era assim que na metade do dia ele restabelecia a sua energia para entrar na parte da tarde com a energia lá em cima. Então ele tinha ali uma carga de energia física, com a alimentação, com a movimentação. Ele falou que fazia os exercícios lá de alongamento, os pescoços, os ombros, a caminhada. Então ele começou a cuidar melhor da sua energia, preservar a sua energia, recarregar as baterias. Ele colocou isso na agenda, isso estava na agenda. Esse momento era um momento na agenda. Ele colocou todos os dias da semana. E, eventualmente, quando ele tinha uma reunião de manhã, ele colocava um espaço entre a chegada dele na empresa e o início da reunião, porque ele adotava uma estratégia muito parecida de recarga energética, o cuidado com a energia. E se funciona para ele, funcionou para mim, vai funcionar para você também. É só você colocar em prática. É só você colocar isso na sua agenda como um compromisso. E tem gente que diz que não tem tempo. Ah, não tenho tempo. Como assim você não tem tempo para cuidar do equipamento mais importante que você tem, que é o seu cérebro? Você não tem tempo para cuidar do seu cérebro, você vai ter tempo para quê então, né? Se aquilo que é mais importante você está dizendo que não tem tempo. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Eu não aceito que ninguém diga para mim que não tem tempo. Como assim? Você não tem 24 horas por dia? É uma questão de priorização, de métodos, de planejamento do seu tempo. Então coloca o momento de recarga de energia e fica o desafio para você. Se desafia a fazer isso. Se desafia a colocar na sua agenda. Abre a sua agenda aí no Google Agenda ou a agenda que você utiliza, seja ela qual for, e marca aí o tempo de recuperação de energia, de cuidado com você mesmo. Coloca na sua agenda e coloca em prática. Eu garanto para você que você começar a colocar isso em prática, você vai ver resultado em curtíssimo espaço de tempo. E daqui a pouco você não vive mais sem isso. Esse mentorado meu, ele falou que é uma constante. Ele pode estar viajando que ele coloca esse momento de recarga de energia. Ele falou que às vezes tem uma viagem de avião que é cansativa do ponto de vista físico, né? Porque você viaja todo torto, né? No avião não tem muitas condições, principalmente viagens longas, né? Quando eu saio daqui de Manaus, por exemplo, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, 4 horas de voo, nada confortável. Você chega meio destruído no dia seguinte, principalmente porque os voos aqui, normalmente eu pego os voos da madrugada. O que eu faço? Momento de recarga energética. Eu não preciso nem dormir. Um momento de relaxamento, de respiração, recarrega as minhas baterias e eu consigo fazer um dia super produtivo. Então, utilize estratégias, marque na sua agenda, coloque na sua agenda períodos de recarga energética para que você consiga performar sempre com alta performance, no seu máximo da sua capacidade. Eu deixo esse desafio para você. Faça por 5 dias e depois me diga como é que foi. Como é que foi praticar a recarga planejada ou utilizar no momento emergencial ali uma recarga rápida de energia com a respiração 4-7-8, os exercícios ali físicos de alongamento, levante mais, caminhe mais no seu dia a dia, para que você consiga ir recarregando. Você nem vai perceber, daqui a pouco é um hábito. Você trabalha 1 hora, levanta, faz uma pausa, vai até ali, pega um copo d'água, volta.
Você conversa com alguém. Conversar com alguém, conversar com as pessoas melhora a sua energia emocional, principalmente se você não estiver discutindo, né? Então, encontrar os amigos, os colegas, perguntar se está tudo bem, ajudar alguém, praticar um momento de gratidão. Outra forma de você aumentar a tua energia emocional, ser grato. Uma outra coisa que você pode incluir na tua estratégia ali, no seu momento de recarga, ou numa situação que você precisa fazer uma recarga rápida. Tá muito estressado, muito chateado, ansioso, e aí aquilo vai drenando a tua energia. Você, pera aí, dá pausa. Lembra da pausa dos 5 minutos? Pausa 5 minutos e pensa, tá bom, tá tudo dando errado, é muito difícil, mas veja bem, seja grato por você ter um trabalho para fazer. Seja grato porque você tem uma oportunidade de mostrar sua capacidade. Seja grato porque você tem alguém te esperando quando você chegar em casa. Pessoas que se importam com você, que amam você, pessoas que você ama. E introduz o momento de gratidão que você automaticamente restabelece a tua energia emocional. Para de ficar só reclamando. Veja como a vida é bela. Então coloque isso em prática nos próximos dias. Me conte, faça uma postagem lá no LinkedIn, me marca. Eu vou gostar muito de saber que você está colocando em prática aquilo que você aprende aqui no Dalton Cast. Lembrando que sem energia não adianta o melhor plano, sem disposição não adianta você ter conhecimento. Você precisa gerenciar a sua energia. Por isso que eu digo sempre que você precisa cuidar de todos os aspectos da sua vida, independente, se a gente está falando aqui de aspectos profissionais, trabalhe o equilíbrio na sua vida, equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, e não fique dando desculpas dizendo que não tem tempo. Muito bem, se você curtiu esse episódio, deixa aqui o seu comentário, compartilhe com outros líderes. Se você quiser aprofundar ainda mais essa conversa, se você acredita que eu posso te ajudar ainda mais a gerenciar melhor a sua vida, a ter mais equilíbrio entre a sua vida pessoal e profissional, em te ajudar a se comunicar melhor, em gerenciar melhor as suas emoções, em gerenciar melhor o seu negócio, em ter uma visão mais estratégica, em aumentar sua capacidade de liderar pessoas, engajando, desenvolvendo, inspirando as pessoas, entre em contato comigo, daltonribeiro.com.br/contato, entre em contato com o meu time e agende a sua sessão estratégica de desenvolvimento da liderança, apenas para quem faz parte da minha audiência. Entre em contato, diga lá, eu faço parte da audiência, eu sigo o Dalton Cast, eu sigo a newsletter Evolua Sua Liderança no LinkedIn, eu acompanho as lives Manhã no Comando, toda terça-feira às 8h30 no horário de Brasília. Identifique-se lá junto ao meu time e você vai ter direito a agendar a sua sessão estratégica de desenvolvimento da liderança de forma 100% gratuita. As vagas são limitadas, então não espere, faça isso agora. Aqui na descrição deste episódio tem também o link para você entrar em contato. Muito obrigado pela sua audiência. Este foi mais um episódio do Dalton Cast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Um grande abraço e até o próximo episódio.